Voltamos com o tema que a gente estava falando. Então, eu disse assim, que o homem ele foi enganado pela mulher. A mulher veio com um papinho, Satanás usou a mulher, ele deu ouvido à mulher, ele em vez de chamar Deus, socorro, Deus me socorre aqui, que Satanás está usando, que o inimigo, né, que o Senhor falou que tinha caído um anjo do céu, que o inimigo, ele veio aqui e está usando Eva para me seduzir, né? E aí ele poderia ter dito assim, Senhor, me socorre, e Deus teria mandado um socorro naquele momento, teria salvado Adão e teria ajudado Eva, assim como Cristo morreu para salvar toda a humanidade, ele também viria para morrer para salvar Eva, né? Teria regenerado Eva, teria sido uma outra história. Mas o homem deu ouvido à mulher, né? Por teres, aí diz, por ter ouvido a voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita, e toda a terra foi amaldiçoada. Maldita é a terra por sua causa, todo o planeta. Uma maldição. Maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Então, a partir daquele momento, o homem teria que trabalhar em fadiga, cansaço. Você vê o trabalho como cansa? Todo mundo pergunta assim, eu queria dar um soco em quem inventou o trabalho. Quem inventou o trabalho foi Adão. Você vai dar um soco em Adão? O trabalho pesado, árduo, sofredor, a gente sofre dia a dia só para ganhar o pão de cada dia, né? Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Então a vida agora se tornou um fardo, o trabalho se tornou um fardo. Antes era prazeroso você estar no Jardim do Éden fazendo carramanchés, né? Fazendo aquelas casas maravilhosas com as plantas, e era prazeroso estar no Jardim do Éden, estar junto com Eva. Agora a terra mudaria, o clima mudaria, ficaria mais duro, o sol esquentaria, o clima seria diferente, e ele tinha que agora sentir dores, e ele tinha que trabalhar arduamente para sustentar a família, para sustentar a esposa, e tinha que trabalhar e produzir da terra o fruto, porque eles estavam ali no jardim, tinha de todos os frutos, eles podiam comer de todos os frutos do Jardim do Éden, mas agora de repente eles tinham agora que trabalhar para adquirir comida. E Deus teve que expulsá-los do jardim. A Bíblia diz que Deus os expulsou do jardim, porque aqui, ali no jardim também, além da árvore do conhecimento do bem e do mal, existia a árvore da vida, um fruto que prolongava a vida. Tanto é que vocês podem ver que os primeiros homens viveram quase 1000 anos, 1000 anos, né? Porque Adão comeu do fruto da árvore da vida. Se você come do fruto da árvore da vida, a sua vida é prolongada, tem as propriedades ali que levam você a milhões de anos. E a árvore da vida estava ali também junto com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles haviam comido da árvore da vida, ok? Além da presença de Deus com eles, eles comiam da árvore da vida. Então, para que o homem e a mulher não se tornassem eternos pecadores, porque eles teriam acesso agora à árvore da vida, né? E comeriam, e pecador, imagina um pecador, você viver eternamente e comendo do fruto da árvore da vida, você ia pecar para sempre. Adão estaria vivo até hoje. Eva também estaria vivo, estaremos vivos aí, né? Caim, né? Tanto é que Caim viveu quase 900 anos. Adão viveu quase 1000 anos também. Então Deus fez o seguinte, expulsou-os do jardim, ou seja, não são mais dignos de viver aqui, porque corre o risco de comer a árvore da vida aí, e pecador comendo a árvore vai permanecer, né? Deus não dá asa à cobra. E outra coisa, e também Satanás teria acesso à árvore da vida, já que ele fez com que Adão e Eva caíssem em pecado, ele e os anjos que vieram com ele teriam acesso à árvore da vida, comeriam da árvore da vida e prolongariam a vida deles, eles também seriam imortais. Então Deus mandou um anjo vir do céu. A Bíblia relata que Deus mandou vir um anjo, o homem foi expulso ali, e Deus mandou um anjo, olha só, e o homem deu à mulher o nome de Eva, tal. Vamos continuar sobre a maldição, né? Ela, a terra, produzirá também espinhos e ervas daninhas. Deus dando aqui a maldição sobre Adão e Eva. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Deus não ordenou o homem comer carne, né? Comerá a erva do campo. Antes o homem comia só frutas, né? O regime do Éden era um regime frugal, só comia frutas. De repente agora ele começou a comer erva também, né? Você comerá a erva do campo. Você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão. Vai ter que produzir, através da comida, produzir o pão, a comida diária. Até que volte à terra, aí Deus vaticina a morte do homem. Começa a morte. Até que volte à terra, pois dela foste formado. Deus formou o homem do barro da terra, né, da terra.
porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Eva significa mãe dos viventes, vida, aquela que começa a vida, através de Eva, a mãe de todos os viventes. Por ser a mãe de todos os seres humanos, a mãe dos viventes, Eva. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Eles estavam nus. Agora Deus fez roupas de peles. Peles de quê? De um cordeiro. Tinha um cordeirinho lá. Deus deu uma pedra para Adão e falou: Adão, mata o cordeiro. Mata o cordeiro. Né? Porque da pele, eu vou tirar a pele desse cordeiro para fazer. Aí Adão não quis matar, ele ficou com medo de matar o cordeiro, a primeira morte, né? de um ser vivo. Na verdade foi uma árvore, né? Caiu a folha da árvore e tal. A natureza toda começou a ressentir-se do pecado. Mas aí tinha um cordeirinho ali. Ele teve que matar o cordeirinho que sempre estava com ele, uma ovelhinha, né? Um cordeirinho que sempre estava ali junto com ele. Ele teve que matar o cordeiro. E da pele do cordeiro foi feito roupas para Adão e Eva. Aquele cordeiro, Deus explicou para eles, aquele cordeiro significaria ele, Deus, explicou para ele, Deus, que viria morrer para dar a sua veste de justiça para a humanidade. Né? A sua justiça para a humanidade, para salvar a humanidade. A representação de Deus é cordeiro, é um cordeiro, é uma ovelha, é um cordeiro, o primeiro animal que foi morto para vestir o homem, para salvar o homem da nudez, né? A veste da justiça. E o homem deu à sua mulher, como eu já disse, o nome de Eva. O Senhor fez roupas da peles com os quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem, Deus dizendo para Deus, olha, Deus conversando com Deus, olha só, veja que tem mais de um Deus, mais de uma pessoa ali. Deus é um só, mas ele é um só no sentido de que Deus tem uma organização, né? É tipo um triângulo, são 3 lados, mas de uma só. Mas olha que Deus estava conversando. Deus não estava sozinho, não é só uma pessoa. Aqui dá a entender que era mais de um. Olha só. Eis que o homem se tornou como um de nós. Um de nós, quer dizer. Deus não é só uma pessoa. Tá? Tem um cara aí falando que Deus é uma pessoa só. Mentira. Tá? Um de nós, quer dizer, não era só um. Era mais de um. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem, o lançou fora do jardim do Éden. O homem foi expulso do jardim do Éden e lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Então o homem saiu, foi expulso do jardim do Éden. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins, anjos vieram do céu, querubins estavam ali. Querubins, Deus colocou querubins a leste do Éden, a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Então, anjos guardando com espadas flamejantes para guardar o caminho da árvore da vida, para que nenhum outro anjo, para que nenhum outro ser se aproximasse da árvore da vida. Porque o intuito de Satanás e seus anjos era se aproximar da árvore da vida, comerem do seu fruto e prolongarem a vida. Porque depois que eles foram expulsos do céu, eles perderam a imortalidade também. Eles perderam aquela saúde celestial que eles tinham. Eles perderam a imortalidade. Tá? Então o objetivo era conquistar o Éden, ter acesso à árvore da vida, para eles terem vida eterna e para eles continuarem fortes como eram lá no céu. O objetivo dos espíritos, tá? Eu vou lembrar para você que você pode adquirir a Glister, chamar aqui no telefone, eu vou estar colocando nas descrições do meu telefone, tá? O meu zap aí, você entra em contato com o meu zap, tá? Eu levo o Glister aí para você, tá? Este aqui é o meu zap, tá bom? O meu telefone aí, entra em contato conosco para que a gente leve o Glister para você, tá ok? Aqui está também, tá bom? O meu número, o meu zap, olha só. Esse aqui é o meu número. Você entra em contato conosco que a gente leva até você. Eu vou colocar nas descrições aí, se você pedir, eu te levo. Tá? Na região de Cuiabá e Várzea Grande, ok? Nessa região de Cuiabá e Várzea Grande. Mas vamos continuar o estudo. O estudo sobre a Bíblia Sagrada, tá? Por que eu estou falando isso aqui, gente? Porque eu estou precisando ganhar dinheiro, né? Ninguém vive só de
de vento, né, e de luz solar. A gente precisa ganhar dinheiro, tá ok? E como eu sou professor aposentado, não sou professor aposentado ainda, eu sou professor de História, eu sou graduado em História pela Universidade Federal de Mato Grosso e Filosofia. E também fiz Teologia no IAE. Isso há muitos anos atrás. E eu não exerço, né? Eu fui pastor auxiliar enquanto estava fazendo evangelismo público como pastor, mas não exerço a teologia, tá bom? É um curso que eu aprendi que foi maravilhoso para mim se eu tivesse continuado, mas eu casei, né? Depois que eu casei, minha mulher, na época, mãe da minha filha, ela dizia para mim, eu não quero ser esposa de pastor. E como eu amava minha mulher e amava minha filhinha pequenininha, preferi ficar ouvindo a mulher e não me tornei pastor. Acho que foi um grande erro da minha vida. Eu poderia ter continuado teologia, a mulher dizendo não, eu não vou fazer teologia, eu vou ser pastor, você querendo ou não. E se você quiser separar, que você separe, eu não vou separar. Podia ter feito assim, né? Mas na época era molão, quando a mulher falou que não queria ser esposa de pastor, eu concordei com ela e falei, tá bom, ok. Homem que é levado pela cabeça de mulher, olha só. Né? Mas depois eu fiz História aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, Filosofia, fiz jornalismo, né? Jornalismo, e atualmente eu estou estudando Psicologia. Psicologia é minha meta, tá bom? Gosta de estudar esse cara? Não sei se eu gosto tanto de estudar assim, não. A gente estuda mais por necessidade mesmo, tá? Mas vamos aí o texto. Vamos começar o texto sobre a palavra de Deus. Jesus e as Escrituras Sagradas é o tema do nosso estudo de hoje, tá bom? A gente está estudando, gente, essa série que está aqui na Bíblia, tá? A série Jesus, Restaurador da Vida, tá? Jesus, Restaurador da Vida. É esta série que nós estamos estudando. E a gente vai então no tema primeiro. A gente já falou sobre a restauração do bem, né? Sobre a origem do mal. E agora Jesus e as Escrituras Sagradas, tá? Vamos voltar a Jesus e as Escrituras Sagradas. O primeiro texto está em 2 Pedro, capítulo 1, 21. A pergunta é a seguinte: qual era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos? Era 2 Pedro 1, 21. A epístola de Pedro, né, o Evangelho de Pedro, fica bem aqui no Novo Testamento, 2 Pedro 1, 21. Tem a primeira epístola de Pedro e tem a segunda epístola, segunda carta, epístola, nome antigo de falar para carta, né? Segunda epístola de Pedro 1:21. O que diz aqui? Aqui diz o seguinte, ó: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, meus queridos, não foi a inspiração divina, a inspiração das Escrituras, não foi coisa de homem, né? A Bíblia não é coisa de homem, né? Qual era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos? Será que era Sócrates? Será que eram os filósofos que era a fonte de inspiração? Será que eram ideias pessoais? Homens, eu vou escrever uma Bíblia aqui, eu vou escrever um livro aqui, uma carta, eu vou falar de Deus. Não. O apóstolo Pedro, ele diz que homens, tá? Homens falaram da parte de Deus, movidos por quem? Movidos pelo Espírito Santo de Deus, certo? A segunda pergunta então a inspiração da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Deus inspirou a Bíblia. É Deus, tá? E eu vou provar para vocês, tem um cara aí dizendo por aí na internet que o Espírito Santo não existe. Pois eu vou provar com as próprias palavras de Deus, com as próprias palavras de Cristo, que existe o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ele fala que esse negócio de Trindade foi inventada no concílio, não sei o que, pela Igreja Católica. É um herege que está aí na Bíblia. Herege. Aí ele fala que o nome de Deus é só um, é Yahweh, que Deus é Yahweh, e que Jesus é Yahusha, Yahusha, é isso aí. Ele fala que Jesus só tem um nome, é Yahusha, Yahweh. E aí ele diz assim que não existe o Espírito Santo, né? Rapaz, é ignorância, tá? Depois eu vou mostrar o próprio Jesus falando sobre o Espírito Santo. O próprio Deus falando sobre o Espírito Santo. Existe a terceira pessoa chamada Espírito Santo. É Ele que nos ensina a estudar a Bíblia. É Ele que nos convence do pecado, da justiça que é Cristo e do juízo que virá, o juízo findouro. Nós somos no tempo do juízo. É o Espírito Santo que está aqui agora ensinando a palavra de Deus através desse instrumento falho chamado Orivaldo Azevedo. É o Espírito Santo que está ensinando você, meu irmão, minha irmã, para compreender melhor a Bíblia. Ok? O Espírito Santo de Deus. Então, onde se origina a mensagem dos profetas? 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Onde se origina a mensagem dos profetas, segundo a palavra de Deus aqui em 1 Tessalonicenses 2,13. Aqui, vamos à Bíblia.
primeira epístola dos Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, de Paulo, apóstolo, escreveu aos Tessalonicenses, aos que habitavam, os cristãos que estavam em Tessalônica, daí o nome Tessalonicense, capítulo 1, né? Capítulo 2, verso 13. Tessalonicenses 2, 13 diz o seguinte: temos, pois, uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Então, o apóstolo Paulo está nos falando aqui que a mensagem dos profetas origina-se de quem? De Deus. Ela não se origina da sabedoria humana, ela não se origina na experiência pessoal, mas ela se origina de Deus. A palavra é de Deus, ok? A palavra de Deus. Vamos voltar no próximo estudo, ok? Dê o seu like, não está inscrito no canal, se inscreva no canal, comente, compartilhe. No próximo estudo a gente continua esse assunto, ok? Vamos lá, vamos pro próximo estudo, vamos aí.